Paz do Senhor, meus amados irmãos. Vamos abrir a Bíblia aí comigo em Jeremias, capítulo 18, versículo 1, né? Amém? E diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, e veio a minha palavra do Senhor dizendo: não podereis eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel. Diz ao Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Aqui, meus amados irmãos, na parte figurativa, Jesus está falando com Jeremias para ir até a casa do oleiro, né? Ele fala: levanta-te e desce a casa do oleiro. Sabemos que existem 200 tipos de barro, irmãos, mas só 8 servem para fazer vaso. Então Deus fala com Jeremias: levanta-te, vai até a casa do oleiro, e lá falarei contigo. Sabemos que para fazer um vaso são 7 processos, irmão, para a preparação de um vaso. A primeira processo é a escolha do barro, é a separação do barro. Na palavra de Deus está escrito assim: não vós me escolheu, mas eu vos escolhi. Então, amados irmãos, você não escolheu a Deus, Deus te escolheu, né? Existe um processo de separar e preparar. Qual é esse processo de separar e preparar? Preparar o vaso para a obra, né, para que ele esteja preparado, né, para que ele venha enfrentar, né, tudo e todos na obra, né? Então o vaso tem que estar preparado para a obra, né? Então existe a escolha e a separação do barro, porque existe o vaso, o barro vermelho, o barro branco, o barro preto, né? Então Deus escolhe o barro para trabalhar no vaso. Amém? A segunda característica é jogar água no barro. Por que jogar água no barro? Porque o barro, quando ele é recolhido, ele vem duro. E para que ele venha trabalhar na mão do oleiro, ele tem que ficar mole. Então o oleiro joga água no barro. Ele joga água no barro para que o barro venha amolecer. Porque geralmente o barro, o vaso, quando chega até o oleiro, ele chega duro, né? Ele chega crespo. Então ele precisa de amolecimento, né? Então água não melhor nada do que água para amolecer o barro, né? Para amolecer a dureza do coração, para amolecer a alma, para que venhamos ficar maleados na mão do oleiro, né? Para que venha ficar o coração puro, a água e a sua palavra, né? O vaso precisa de água para que o oleiro venha trabalhar nele. Então a segunda característica do barro é jogar água para tirar a dureza do barro, né? A terceira característica do barro, irmãos, aí vai doer mais um pouquinho. Então o oleiro vai amassar o barro, onde o oleiro vai pisar no barro, porque tem muitos, né? Precisa jogar a água no vaso, precisa ser amassado com as mãos e depois pisado, né, para tirar as impurezas, né, para tirar o ar. Muitas vezes nós somos pisados e humilhados, mas na palavra de Deus dele diz assim: os humilhados serão exaltados, né?
Então, nós precisamos ser amassados pela mão do oleiro, né? Precisa passar por esse processo, porque nós vem impuro, né? Então nós temos que ser amassado, né? Muitas vezes não só amassado, mas pisado, né? Pisado por quê, amados irmãos? O oleiro precisa pisar no barro, que é para ele tirar aquelas pedrinhas, né? Para ele tirar o ar, tirar aquele ar que tem no barro, porque aquele ar que tem no barro são aquelas bolhas, né? Se aquelas bolhas, aquele ar ficar no barro, o vaso não vai prestar, irmão. Ele vai ficar rachado. Então o oleiro ele precisa pisar no barro para tirar o ar, porque às vezes o barro ele vem com o ar cheio, achando que eu sou, eu prego, eu louvo, eu faço, eu aconteço. E não é assim, não é dessa forma, né? Louvado e glorificado seja Deus. O barro, ele precisa sair o ar, ele precisa, esse ar que tem no barro não serve para o barro, ele tem que ser pisoteado pelo oleiro, ele tem que ser amassado com as mãos do oleiro, para que ele venha ser um barro puro, para que quando ele venha vir para as mãos do oleiro, ele venha ser amassado, venha ser moldado com pureza. Então muitas vezes esse processo de pisar e amassar o vaso dói. Dói porque ninguém quer ser pisado, ninguém quer ser amassado. Mas como eu acabei de falar, os humilhados serão exaltados. Muitas vezes as pessoas querem te pisar, muitas vezes as pessoas querem te amassar por você estar na presença de Deus. Mas não se preocupa não. Não pague o mal com o bem, como eu já falei em outros vídeos. Os humilhados serão exaltados. Mas você precisa ser pisado para esse ar que está no seu peito sair. Para que Deus venha trabalhar no barro com a perfeição. Louvado e glorificado seja Deus. Né? Porque muitas vezes nós não queremos ser pisados. Mas precisamos ser pisados e amassados na mão do Deus. Para que venhamos ser puros na sua presença. O quarto processo, irmão, é o curtimento. É uma fase dolorida, onde o barro vai ficar ali só, onde o barro vai ficar ali esquecido. E tu fala, Senhor, Senhor meu Deus, me esquecesse, Senhor. Eu estou aqui sozinho, Senhor. Eu estou aqui sozinho. Eu estou aqui sozinho, Senhor, te esperando, e tu me deixa aqui sozinho, Senhor, nessa angústia, nessa dor. Mas muitas vezes, amados irmãos, o oleiro ele te deixa o barro ali sozinho, que é para descansar, para curtir, para secar. E precisamos desse processo. Daniel, meus amados irmãos, ele orava de manhã, à tarde e à noite. E nem por isso ele estava só. Quando jogaram Daniel na cova dos leões, ali Deus estava. Ali Deus estava para livrar Daniel da cova dos leões. Então conosco não somos diferentes. Nós temos que passar esse processo do curtimento. Nós temos que passar esse processo da secagem a sós. E às vezes nós falamos, Senhor, tu me deixasse aqui sozinho, Senhor, nesse vale, nesse deserto. Mas tu não está só, meu amado irmão. Tu está com Deus, né? Deus ficou 400 anos sem falar com Israel. Louvado e glorificado seja Deus. Ramandou de Cantalás. Ficou 400 anos sem falar com o povo. O povo achou que Deus tinha esquecido, mas Deus estava preparando o melhor para aquele povo. Deus estava preparando o seu Filho unigênito para que viesse à terra e viesse salvar aquele povo. Ele foi morto e crucificado na cruz por mim e por ti. Então tu acha que tu está no esquecimento? Não está, amado irmão. Apenas tu está no curtimento. Apenas tu está na secagem. Porque o vaso mole
não serve de nada. O vaso mole vai se colocar água, ele vai furar. O vaso mole vai se colocar azeite, ele vai vazar. O vaso eles tem que estar duro, eles tem que estar imaleável. Por isso há esse processo onde Deus vai te esquecer um pouquinho ali no cantinho. Mas Ele está te esquecendo ali, é para trabalhar no vaso. Louvado e glorificado seja Deus. Não pense que Ele te esqueceu no esquecimento. Deus não esquece ninguém, amados irmãos. É que às vezes na nossa vida nós precisamos passar por esse processo da secagem, onde Deus vai trabalhar no vaso. E nós pensamos que Deus nos abandonou, mas Deus nos abandonou. O segundo processo do vaso, meus amados irmãos, é a parte onde Deus vai moldar o vaso, onde Deus vai colocar em cima da roda, né? Deus vai nos moldar através da roda. E quem dá a velocidade da roda, amados irmãos, é o oleiro, pois ele está com o pé sobre a roda. E às vezes tu está parado no teu ministério, às vezes teu ministério ainda não tem fluído, não está indo para frente, ninguém ainda te reconhece como pregador, como adorador, como levita da casa do Senhor. É porque Deus está com o pé na roda, e quem dá a velocidade da roda é o oleiro. Quem dá a velocidade da roda não sou eu, não é o pastor, é Deus. Louvado e glorificado seja Deus. Então às vezes tu pensa: Senhor, mas eu estou te servindo, eu estou te adorando, eu estou te louvando, eu estou levando a palavra e o meu ministério não flui, eu ainda não sou reconhecido, ninguém me chama para pregar, ninguém me chama para louvar. O que está acontecendo, Senhor? Deus, por que, Senhor, estou no abandono? Tu está no processo da moldagem, amado irmão. Tu está no processo da modelagem. Deus está moldando o vaso. Deus está capacitando o vaso. Louvado e glorificado seja Deus. Está moldando para tu ficar no ponto, no jeito. Tu não está no esquecimento não, amado irmão. Deus está te moldando. E quem dá a velocidade da roda não é eu, não é o pastor. Quem dá a velocidade da roda é o oleiro. Então pense bem, meu irmão, quem dá a velocidade do teu ministério fluir não é ninguém. O teu chamado está na mão de Deus. Então não se preocupe se ainda tu não está sendo reconhecido. Louvado e glorificado seja Deus. Porque quem está com o pé na roda, lá na roda, lá na moldagem, é Deus. Louvado e glorificado seja Deus. No tempo certo, Deus vai te exaltar. No tempo certo, tu vai ser reconhecido nos 4 cantos do Brasil, ou por que não do mundo. Mas tu tem que esperar o processo do oleiro, porque ele que está com o pé na roda. E o pé na roda, amados irmãos, é o oleiro que dá a velocidade. Então fique tranquilo, não se apresse, que na hora certa Ele vai soprar o teu nome. Amém? Louvado e glorificado seja Deus. O sexto processo, amados irmãos, é a secagem. Significa as provas que vamos enfrentar. O vaso eles tem que estar seco, eles tem que estar intacto, que é para ele aguentar os ventos que vai surgir sobre a vida dele. Se ele estiver mole, ele não vai aguentar o vento. O primeiro vento ele cai, né? O primeiro vento ele desaba. Então tu tem que passar pelo processo da secagem, irmão. É por isso que o vaso ele é colocado no tempo lá do esquecimento, no curtimento, ele vai curtir e vai secar. É na parte da secagem onde Deus vai ver que tu está seco, tu está puro para a obra. Louvado e glorificado seja Deus. Tu tem que passar por esse processo da secagem. Não é de qualquer jeito que tu vai
chegar para querer fazer a obra de Deus. Não é de qualquer jeito, de qualquer maneira. Tu tem que ficar ali no cantinho, no sol, na sombra, no ar, no vento. E aí tu tem que passar por esse processo. Senão tu não é aprovado na mão do oleiro. Louvado e glorificado seja Deus. Em Jeremias 4, Jeremias 18:4 fala assim: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Por acaso, se ele se quebrar na tua mão, ele não poderá fazer outro vaso? Poderá sim, porque ele é o dono da tua vida. Ele é o oleiro da tua vida. Louvado e glorificado seja Deus. Ele pode refazer outro vaso. Se ele se quebrar na tua mão, é por isso que tu tem que passar pelo processo da secagem, amado irmão. Tu tem que ficar ali no sol, no vento. Quando vier aquele vento, tu se sustentar. Quando vier aquele sol quente, tu permanecer ali, que é para secagem. Porque se caso tu se quebrar, o oleiro pode te refazer de novo, fazer um novo vaso. Louvado e glorificado seja Deus. Então esse processo nós temos que passar, né? Que é o processo da secagem. Louvado e glorificado seja Deus. O sétimo processo é o mais dolorido. É o mais dolorido. É o forno. É a fornalha. Não tem como o vaso vir para a presença de Deus sem ele ser passado pelo forno, pelo fogo, pela fornalha, pela temperatura. Porque ali tu tem que passar pela fornalha, é para tu aguentar aquela caloria, para quando tu vier falar da palavra de Deus, tu aguentar os açoites, tu aguentar as afrontas do inimigo, tu aguentar os pisões, tu aguentar tudo que o inimigo vem te fazer quando tu estiver fazendo a vontade de Deus. Então tu tem que passar pela fornalha. É para o vaso venha ser intacto, sem rachadura, para que quando o oleiro derramar o azeite, não venha rachar. Quando o oleiro derramar a água, não venha vazar. Quando o oleiro derramar o vinho, não venha vazar, né, irmão? Que o vaso não venha ter rachadura. Então ele tem que passar por esse processo do forno, do fogo quente. Tem que passar pela fornalha. Vaso que é aprovado pela mão do oleiro, ele não vem para a presença de Deus de qualquer jeito. Se ele vier mole, ele se quebra. Se ele não for pisado e amassado pelo oleiro, pelas mãos e pelo pé do oleiro, ele racha. Ele não aguenta o processo. Se ele não passar pelo curtimento, onde ele fica sós, onde ele fica no esquecimento, ele não aguenta permanecer na presença de Deus. Ele logo cai com os pratos de lentilha. Louvado e glorificado seja Deus. Ele tem que passar pelo processo da moldagem. Ele tem que ser moldado pela mão do oleiro. Ele tem que ser moldado pelo pé do oleiro, onde o oleiro está com o pé na roda, onde o oleiro dá a velocidade do seu ministério, para tu ser reconhecido. Mas tudo isso, tu tem que passar pelo oleiro, tu tem que passar pelo forno, pela fornalha, para tu ser um vaso de honra, aprovado pela mão do oleiro. Louvado e glorificado seja Deus. Muitos querem vir para a presença de Deus, mas não quer passar esses 7 processos. Ele já quer chegar achando que já sabe da palavra, não quer sentar para ouvir. Louvado e glorificado seja Deus. Ele já quer louvar. Ele quer ser o crente Silvio Santo aos domingos. Ele quer se aparecer para louvar, para glorificar. Ele não quer escutar primeiro a palavra do Senhor. Ele não quer aprender. Ele não quer passar por esses 7 processos, que é dolorido, para ser um vaso nas mãos do oleiro,
Se tu não passar por esse certo processo, tu não é aprovado. Louvado e glorificado seja Deus. E é dolorido o processo da fornalha. É dolorido, muitos não querem passar. Já quer chegar dizendo: eu sou pregador, eu sou levita da casa do Senhor, eu quero oportunidade. Se não me der oportunidade, eu saio, eu vou para outra igreja. E não é assim, amados irmãos. Ficamos como um macaco gordo, pulando de galho em galho. Deus não quer isso para o teu ministério, para o meu ministério. Deus quer que você seja um vaso de honra. Deus quer que tu seja um vaso de bênção nas suas mãos, para quando o irmão te pedir uma oração, tu vá lá, ore pelo irmão, tu impõe as tuas mãos sobre o irmão e tu curará a doença dele, as feridas dele, as dores deles. Porque na palavra de Deus está falando: se tu buscar a Deus, milagres maiores do que o dele tu fará. Então não sou eu que estou falando, é Deus que fala na sua palavra. Então tu tem que ser um vaso perfeito. Tu não pode ser um vaso rachado. Vaso rachado na mão do oleiro não serve. Vaso rachado na mão do oleiro, ele quebra. Ele quebra e faz do jeito que ele quiser. Louvado e glorificado seja Deus. Oh, Deus maravilhoso, Deus glorioso. Levanta-te, diz o Senhor, e toma uma atitude a se dispor, e sai do teu estado de acomodação, e coloca-se na posição que Deus quer fazer a sua vontade. Muitos não querem se levantar, muitos não querem descer, acham que descer é se humilhar. Muitos não querem se levantar, quer ficar no acomodismo, quer ficar sentado, deitado, achando que Deus vai trabalhar na sua vida. Quando Deus fala para Jeremias: levanta e desce a casa do oleiro, na parte configurativa, quando Jeremias desceu e foi até a casa do oleiro, ele chegou lá e viu o oleiro trabalhando no vaso. Então Deus queria que Jeremias visse como o oleiro trabalha no vaso, que era para Jeremias salvar aquele povo do pecado. Louvado e glorificado seja Deus. Existem muitos crentes, meus amados irmãos, que até querem fazer a vontade de Deus, mas não querem se colocar na posição. E a obra de Deus deve ser feita como Ele quer, na posição que Ele quer. Louvado e glorificado seja Deus, né? Deus quer que você se levante, não fique prostrado, paralisado, inerte, fique de pé, pois esta é a posição que Deus te quer. Deus te quer de pé na presença dEle, não é sentado nem deitado, né? Filhos do homem, põe-te em pé e falarei. Está lá em Ezequias 2:1. Efésios 5:14. Desperta, ó tu que dormes, e levanta dentre os homens. Efésios 5:14. Isaías 60, versículo 1. Levanta-te, resplandece, pois já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo. Para fazer a obra de Deus, amados irmãos, não pode ser prostrado, mas tem que ser de pé. Existem exemplos na Bíblia de pessoas que Deus teve que mandar se levantar para ficar na posição que Ele queria. Agar foi uma, amados irmãos. Quando ela foi expulsa da casa, juntamente com seu filho Ismael, pela sua senhora Sara, fugiu para o deserto. No meio do deserto acabou-se a água, e só lhe restava a morte. Para não ver o filho morrer, Agar coloca seu filho debaixo de uma árvore, afasta-se certa distância e assenta e chora. Está lá em Gênesis 21:14-16, né? Louvado e glorificado seja Deus. Ei, quantos crentes nos dias de hoje que são como Agar? É só chegar às lutas, às provações, que ficam abatidos, põe-se a chorar e a lamentar como Agar. Louvado e glorificado seja Deus. Não seja um Agar da vida. Venha buscar a face de Deus, venha se prostrar, venha ficar de pé diante dele. Tu vai ver Deus te dar vitória, tu vai ver Deus te dar livramento no meio dos teus. Não faça como Agar, porque a ordem de Deus para Agar é para que nós, é a mesma
é o mesmo Deus que diz que para ela: levanta-te e toma o menino. Louvado e glorificado seja Deus. E venho aqui hoje de trazer uma palavra de Deus, e a palavra é: levanta-te. Hei que ter vitória nesta noite. A primeira ordem de Deus para ti é: levanta-te, levanta-te. Não te deixes vencer pelo desânimo, mas anima-te e esforça-te, pois o Senhor é contigo. Louvado e glorificado seja Deus. Elias foi outro. Elias é outro grande exemplo para nós. Depois de desafiar o rei Acabe, depois de ficar 3 anos e 6 meses sem chuva, conforme a palavra que ele falou, depois de sozinho vencer os 400 profetas de Baal, Jezabel ameaça Elias. E ele, com medo, foge para o deserto de Betseba, se assenta debaixo de um zimbro e pede a morte para Deus. 1 Reis 19:2-4. Louvado e glorificado seja Deus. Elias, ao invés de enfrentar Jezabel como enfrentou Acabe, os profetas de Baal, foge, se assenta debaixo de um zimbro e pede a morte. Muitas vezes nós agimos como Elias. Quando as lutas se levantam, queremos fugir, desistir de tudo. Louvado e glorificado seja Deus, né? Muitas vezes, quando as provações vêm na nossa vida, nós queremos fazer com Elias. Elias foi forte. Quando foi lá, profetizou lá contra o profeta lá, falou que enfrentou os profetas, os 400 profetas de Baal, venceu, mas se acovardou diante de uma mulher, diante de Jezabel. Louvado e glorificado seja Deus. Às vezes não é diferente conosco, nós se acovarda. Quando vem o vento na nossa vida, quando vem uma afronta, quando vem uma luta, nós se acovardamos, nós recuamos, nós queremos voltar para o Egito, onde Deus fala: levanta-te, eu sou contigo. Louvado e glorificado seja Deus. E a vontade de Deus é que se levante e caminhe, não é para que fique prostrado e detido pelas lutas. Por isso o anjo tocou novamente Elias e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será muito longo. E se levantou-se e caminhou 40 dias em direção ao monte de Deus. Está vendo? Deus deu a vitória para Elias. Deus trouxe provisão para Elias. Quando tu se levanta diante de Deus, Deus não te deixa no deserto, Deus não te deixa no esquecimento. Louvado e glorificado seja Deus. Quando tu se levanta diante da presença de Deus, Ele trabalha pelos teus. Ele faz o impossível acontecer na tua vida. Tu vistes aqui Elias? Elias se levantou, Deus trouxe comida. Levanta que o caminho é longo. Conosco não é diferente. Tu pensa que servir a Deus é só vir para a igreja e adorar? Não. Servir a Deus é tu enfrentar os vendavais, é tu enfrentar as tempestades, é tu enfrentar o mar remoto, é tu enfrentar as afrontas do inimigo, é tu enfrentar as pisaduras do inimigo na tua vida, no teu ministério, falando que tu não é de Deus. Louvado e glorificado seja Deus. Mas o maior é quem está contigo, porque tu está prostrado diante de Deus. Então não existe mal nenhum, não existe inferno de diabo que te derrube quando tu está na presença de Deus. Louvado e glorificado seja Deus. Lá em Lucas 1,37 fala que Deus é o Deus do impossível. Se Ele é o Deus do impossível, amados irmãos, não existe nada que Ele não faça vir ser possível. O possível é para o homem, mas o impossível é para Deus. Louvado e glorificado seja Deus. O desejo de Deus é a sua vitória, é a sua bênção. Agora o primeiro passo, quem dá é você. Se levanta-se e coloca na posição que Deus vai te dar vitória no nome de Jesus. Levanta-te. Levanta, não fica prostrado. Deus quer te dar vitória. Deus quer fazer um milagre na tua vida. Deus quer te curar. Deus quer te libertar desse cativeiro. Deus quer te libertar dessa opressão. Louvado e glorificado seja Deus. Não fique prostrado, amados irmãos. Deus não começa mais
Deus termina aquilo que nós começamos. Se Deus não terminou nada na sua vida, é porque você nunca começou nada com Deus. Oh, Halá mandou decantarás. Como é que Deus vai começar? Como é que Deus vai terminar um processo, um trabalho, uma vitória, te dar uma bênção, se tu não começou o trabalhar de Deus? Se tu não começou a fazer nada para Deus? Se tu não está na posição de Deus, que Ele te quer de pé diante dEle? Louvado e glorificado seja Deus. Jeremias se colocou na posição. Jeremias se levantou e desceu. Se levantar é difícil, meu irmão, na presença de Deus. E descer, muitos não querem descer, acha que é humilhante descer na presença de Deus. Mas os humilhados serão exaltados. Tu tem que descer na casa do oleiro, para que ele venha trabalhar na tua vida, para que ele venha mudar o teu cativeiro. Louvado e glorificado seja Deus. Toda ação humana, mas a reação é divina. Se você olhar para a Bíblia, verá que toda ação é do homem, mas toda reação é de Deus. Quer ver só? Clama a mim, a ação é humana, responder-te-ei, a ação é divina. Oh, louvado e glorificado seja Deus. Está vendo aqui, amados irmãos? Clama a mim, a ação é humana, responder-te-ei, a reação é divina. Glória a Deus, aleluia. Aquele que pede a ação humana recebe a reação divina. Louvado e glorificado seja Deus.